Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas, que alegria continuarmos nossa leitura do livro de Mórmon. Hoje nós estamos lendo o primeiro Nef, capítulo 4, e hoje é 1º de novembro de 2022, terça-feira, tá bom? 6 horas. Vamos começar? Nef mata Labão por ordem do Senhor e depois se apodera das placas de latão por meio de um estratagema. Zorã decide unir-se à família de Lei no deserto, aproximadamente 600 a 592 a.C. E aconteceu que falei a meus irmãos dizendo: subamos novamente a Jerusalém e sejamos fiéis aos mandamentos do Senhor, pois eis que ele é mais poderoso que toda a terra. Por que então não há de ser mais poderoso que Labão e seus 50, sim, ou mesmo suas dezenas de milhares? Subamos, portanto, sejamos fortes como Moisés, porque ele, por certo, falou às águas do Mar Vermelho e elas dividiram-se para um e outro lado. E nossos pais saíram do cativeiro, passando sobre terra seca, e foram seguidos pelo exército de Faraó, que se afogaram nas águas do Mar Vermelho. Agora, eis que sabeis que isso é verdade, e sabeis também que um anjo vos falou. Como, pois, podeis duvidar? Subamos, o Senhor tem poder para livrar-nos, como livrou nossos pais, e para destruir Labão, como destruiu os egípcios. Ora, depois de haver eu dito estas palavras, ainda estavam irritados e continuaram a murmurar. Não obstante, seguiram-me até chegarmos às muralhas de Jerusalém. E era noite, e eu fiz com que se escondessem sobre as muralhas. De novo, errei aqui, vamos de novo. E era noite, e eu fiz com que se escondessem fora das muralhas. E depois de se haverem eles escondidos, eu, Nef, penetrei sorrateiramente na cidade e dirigi-me à casa de Labão. 6. E fui conduzido pelo Espírito, não sabendo de antemão o que deveria fazer. Eu gosto muito dessa passagem, né? Fui conduzido pelo Espírito sem saber de antemão o que deveria fazer. Quantas vezes na tua vida, né, na nossa vida, você sentiu a influência do Espírito Santo, mas não sabia tudo que tinha pela frente? Não é gostoso quando vocês têm aquele sentimento, confia no Senhor, e daí você continua indo, e daí as coisas começam a melhorar e tudo mais. Eu gosto muito de sentir o Espírito Santo. Você também? Vamos continuar no 7. Não obstante, segui em frente e chegamos perto da casa de Labão, e vi um homem que havia caído no chão diante de mim, porque estava bêbado de vinho. E aproximando-me dele, vi que era Labão. E vi a sua espada e tirei-a da bainha. E o punho era de ouro puro, trabalhado de modo admirável. E vi que sua lâmina era do mais precioso aço. E aconteceu que fui compelido pelo Espírito a matar Labão. Mas disse em meu coração: nunca fiz correr sangue humano, e contive-me, e desejei não ter de matá-lo. E o Espírito disse-me outra vez: eis que o Senhor o entregou em tuas mãos. Sim, e eu sabia também que ele procurara tirar minha vida e que não daria ouvidos aos mandamentos do Senhor, e também se apoderara de nossos bens. E aconteceu que o Espírito me disse outra vez: mata-o, pois o Senhor entregou em tuas mãos. Eis que o Senhor mata os iníquos para que sejam cumpridos seus justos desígnios. Melhor é que pereça um homem do que uma nação degenere e pereça em incredulidade. E então, quando eu, Nef, ouvi estas palavras, lembrei-me das palavras do Senhor, que o Senhor... De novo. Então, quando eu, Nef, ouvi estas palavras, lembrei-me das palavras que o Senhor me dissera no deserto: se a tua semente guardar os meus mandamentos,
prosperará na terra da promissão. Sim, e pensei também que eles não poderiam guardar os mandamentos do Senhor, segundo a lei de Moisés, a menos que tivessem a lei. Sabia também que a lei estava gravada nas placas de latão. E também sabia que o Senhor havia entregado Labão em minhas mãos por esse motivo. E porque eu disse para que eu pudesse obter os registros de acordo com os seus mandamentos. Obedeci, portanto, à voz do Espírito e peguei Labão pelos cabelos e cortei-lhe a cabeça com sua própria espada. E depois de ter-lhe cortado a cabeça com sua própria espada, tirei as vestimentas e coloquei-as sobre meu próprio corpo. Sim, cada uma delas, e cingi meus lombos com a sua armadura. E depois de haver feito isso, dirigi-me ao tesouro de Labão. E quando me dirigi ao tesouro de Labão, eis que o servo de Labão, que guardava as chaves do tesouro, e com a voz de Labão, ordenei-lhe que me seguisse ao tesouro. E ele supôs que eu fosse seu amo Labão, porque viu as vestimentas e também a espada que eu levava à cintura. Um fato aqui curioso, e naquela condição ele não podia nem olhar para cima, ele só olhava para baixo. Interessante. E então ele viu a vestimenta e a espada. E como ouviu a voz era parecida, ele, bom, é o meu servo, o meu senhor, né? Lembra que a iluminação da região não tinha luz como nós temos hoje, era precária. 22. E falou-me a respeito dos anciãos dos judeus, pois sabia que seu amo Labão havia estado com eles durante a noite. E eu falei-lhes que como se fora Labão. E disse-lhe também que eu levaria as gravações que estavam nas placas de latão a meus irmãos mais velhos, que estavam fora das muralhas. E também ordenei-lhe que me seguisse. E supondo ele que eu me referisse aos irmãos da igreja, e que eu verdadeiramente fosse Labão, a quem eu havia matado, seguiu-me. E falou-me muitas vezes sobre os anciãos dos judeus, enquanto eu me dirigia para meus irmãos que estavam fora das muralhas. E aconteceu que, quando me viu, Lamã ficou com muito medo, e também Lemuel e Sam, e fugiram de mim, porque pensavam que eu fosse Labão, e que ele me houvesse matado, e que procurasse também tirar-lhes a vida. E aconteceu que os chamei, e eles me ouviram, portanto, pararam de fugir de mim. E aconteceu que, quando o servo de Labão viu seus irmãos, pôs-se a tremer e estava para fugir de mim, e voltar para a cidade de Jerusalém. E agora eu, Nefe, sendo um homem de grande estatura, e havendo também recebido muita força do Senhor, lancei-me sobre o servo de Labão e segurei-o para que não fugisse. E aconteceu que eu lhes disse que, se ouvisse minhas palavras, assim como o Senhor vive e vivo eu, se ouvisse minhas palavras, poupar-lhe-íamos. Aqui, também, se ouvisse minhas palavras, assim como o Senhor vive e vivo eu. Lembra que eu falei que era uma forma de um juramento para os semitas, né? Que eles davam a sua palavra e daí não podia ser quebrada. E no 33, e disse-lhe sob juramento que não precisava temer, que seria um homem livre como nós, se descesse conosco ao deserto. E também lhe disse: certamente o Senhor nos ordenou que procedêssemos assim, e não seremos diligentes em guardar os mandamentos do Senhor? Se quiseres, portanto, descer ao deserto, ao encontro de meu pai, terás lugar conosco. E aconteceu que Zorã criou coragem com minhas palavras. Ora, Zorã era o nome do servo, e ele prometeu que desceria para o deserto até o lugar onde estava nosso pai. Sim, e jurou também que permanecia conosco daquele momento em diante. Ora, desejávamos que ele permanecesse conosco
para que os judeus não soubessem de nossa fuga para o deserto, com o receio de que nos perseguissem para nos destruir. E aconteceu que quando Zorã fez o juramento, nossos temores cessaram a seu respeito. E aconteceu que tomamos as placas de Latão e o servo de Labão e partimos para o deserto e viajamos até a tenda de nosso pai. Interessante que quando Nefe deu a palavra, Zorã aceitou. E quando Zorã deu a palavra dele sobre o juramento, assim como vive o Senhor e vivo eu, daí eles também ficaram tranquilos, não se preocuparam, porque ele não ia fugir, não ia fazer nada disso. Percebe? E eu fico pensando, queridas irmãs, queridos irmãos, quando nós, eu e você, nós fazemos convênios com o Senhor através do batismo, de tomar sobre nós o nome de Cristo, lembrá-lo sempre, recordá-lo sempre, servir de testemunha para as pessoas, né? Chorar com os que choram, enfim, os convênios do batismo. E eu fico pensando se nossa palavra será tão firme assim, até o fim, se vamos perseverar até o fim. Não é maravilhoso isso? Eu estou muito feliz de estar lendo com você o livro de Mórmon. E lembra, o importante é a constância. Um capítulo por dia, tá bom? Um abraço, cuide-se bem e até amanhã às 6 horas. Tchau!